Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos a nossa correção do PET volume 4 do segundo ano do ensino médio. Neste vídeo, nós veremos a correção das semanas 1 a 6. Então, vamos lá, preste bem atenção para que você possa tirar o máximo de proveito possível. Percebam que neste volume 4 do PET, uma das linguagens artísticas que foi enfatizada foi as artes cênicas, ou seja, o teatro. Como nós sabemos, o teatro é a arte de você procurar, por meio de encenações, representar histórias, fatos, o seu sentimento de uma forma geral. Interessante notar que o PET, já no seu texto de base, mostrou que uma das funções da arte é estabelecer relações entre o ser humano e o mundo, buscando espaços para que as experiências das pessoas possam se manifestar. É bem interessante como que a arte ela é utilizada como uma ferramenta de transformação. Foi indicado para vocês na semana 1 assistirem um pequeno vídeo com o tema Vista a Minha Pele. É, na verdade, um curta-metragem que mostra um pouco mais a respeito de como o teatro ele pode te ajudar a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Lá, nós temos a problematização da vida de uma adolescente branca que vive em uma sociedade tomada pelo ideal negro. Lá vocês vão observar que os papéis estão invertidos e traz uma reflexão muito interessante. Então, já na primeira pergunta, nós temos: a partir do que você leu no texto acima, você considera que o filme Vista a Minha Pele retrata a realidade da sociedade brasileira? Então, vocês vão colocar a opinião de vocês, tá? Busquem colocar a opinião de vocês de uma forma bem embasada. Isso vai ajudá-los no momento que vocês estiverem criando um texto, por exemplo, durante a redação do Enem. É muito importante que vocês saibam se posicionar sobre todos os assuntos, para que dessa forma vocês possam se desenvolver da melhor maneira possível. Já na questão de número 2, nós temos o seguinte: a história do teatro nos conta que as narrativas sempre se alimentavam dos acontecimentos mundiais para a releitura das peças teatrais. Sendo assim, marque a opção errada. Então, vocês vão observar que nós vamos ter as alternativas de A a D e vamos ter a C como alternativa correta, pois lá diz que o teatro sempre foi a única forma de expressão de um indivíduo. E a pergunta pede para você marcar a que contém uma informação errada. Nós sabemos que existem várias linguagens artísticas pelo qual o ser humano ele pode expressar as suas mais diversas emoções, não se limitando apenas ao teatro. E já na questão de número 3, nós temos: tratando de identidade, construa um autorretrato buscando suas características físicas. Discuta com alguém da sua família a imagem que você criou. Então, aí vai ser uma produção artística pessoal, onde você vai tentar se desenhar observando as suas principais características. Para essa atividade, vocês precisam utilizar o máximo de criatividade possível para que vocês possam desenvolver uma atividade bacana, ok? Já na semana 2 do PET, nós vamos observar que enfocou a questão do teatro realizado pelas mais diferentes culturas presentes na nossa sociedade. Na questão de número 1, por exemplo, nós temos o seguinte: faça uma pesquisa a respeito do teatro indígena e africano e descreva 2 pontos em comum e 2 pontos divergentes entre eles. Então, é uma pesquisa individual, vocês podem colocar aqueles aspectos que mais chamaram a atenção de vocês, e eu coloquei aqui uma ideia para que vocês possam compreender. Então, ambas as culturas, tanto a indígena como a africana, utilizam a linguagem artística do teatro para a promoção de ideias, crenças e tudo que caracteriza a sua cultura de uma forma geral. Então, o teatro ele vai ser utilizado aí como uma fonte de expressão, E outro ponto em comum é a utilização de diversos elementos cênicos para dar vida às suas apresentações. Com relação a aspectos divergentes, nós podemos destacar o figurino utilizado, os adornos, os temas abordados, que pode diferir de um para o outro, ok? Já na questão de número 2, nós temos o seguinte:
Você acha interessante que outros povos, como os indígenas, tenham oficinas de teatro de pessoas não indígenas? Então, vocês vão colocar a opinião de vocês a respeito deste assunto. Então, envolvendo aí a questão do teatro indígena, oficinas aí. Vocês acreditam que deve se limitar apenas para o público indígena? Será que seria interessante colocar pessoas não indígenas? Então, vocês vão pensar a respeito deste assunto e colocar a opinião de vocês. Já na questão de número 3, pede para a gente marcar a afirmação correta, que vai ser justamente a letra B, onde nós temos que o teatro africano ele é marcado pelo uso exagerado de indumentárias que caracterizam suas culturas. Então, o uso de muitas cores que expressam a sensibilidade, ok? Já na semana 3, nós temos o seguinte na primeira pergunta. Onde você vê o teatro no dia a dia? Você tem o costume de sair para assistir aos espetáculos teatrais? Então, vocês vão colocar a experiência de vocês. Já na questão de número 2, como o teatro se apresenta na atualidade? Então, nós vamos ter a alternativa D como sendo a alternativa correta, pois hoje nós podemos observar que o teatro ele está presente de diversas formas em diversos lugares, ok? Já na questão de número 3, podemos dizer também que, além da característica comunicativa, o teatro tem um poder de dialogar com as novas ideias, promovendo conhecimento e discutindo conceitos relevantes para a formação de pessoas. Então, vocês vão colocar aí, de acordo com o conhecimento de vocês, com a vivência de vocês, o que vocês entenderam a respeito dessa afirmação, dessa frase, ok? Lembrando sempre que a arte ela vai ter esse poder transformador, fazer com que as pessoas elas enxerguem as coisas de um ponto de vista totalmente diferente. Ela também permite que nós possamos conhecer as culturas dos mais diferentes povos espalhados pelo mundo, o que é bem interessante, ok? Já na semana 4, nós temos a primeira pergunta que diz: indique um filme de que você mais gosta. Analise e escreva o que mais lhe atrai neste filme e por que você gosta tanto dele. Então, vocês vão colocar aí o filme favorito de vocês, ok? Já na questão de número 2, nós temos o seguinte: a produção de filmes só foi possível com a invenção da fotografia antes. Explique por que isso é verdade. Então, foi graças, pessoal, à invenção da fotografia que se possibilitou a invenção aí do cinematógrafo, que era uma máquina a manivela que permitia captar imagens, revelar o filme e depois projetá-lo em uma tela, tá? Depois vocês podem até voltar aqui no canal, que eu tenho videoaulas falando especificamente a respeito deste assunto. Já na questão de número 3, coloque V para verdadeiro e F para falso. Então, aí nós vamos ter quatro afirmações, onde nós vamos ter a letra D como sendo a correta, pois a primeira afirmação diz que a arte audiovisual está ligada a pinturas e desenhos somente. Então, claro que não, pessoal? Então, essa é uma afirmação falsa. A segunda afirmação diz que é possível construir um filme caseiro usando celular e massinhas de modelar. Essa é uma afirmação verdadeira. Nós até chamamos esse tipo de produção de stop motion, ok? Já na nossa terceira afirmação, os storyboards são produções em quadrinhos, também sendo uma afirmação correta. E, por fim, podemos dizer que a sinopse é o resumo do filme. Não, essa é uma afirmação falsa. Então, vocês podem assinalar a letra D como sendo a alternativa correta, ok? Bom, pessoal, agora iremos realizar a correção da semana 5, que está super interessante, falando aí da arte audiovisual. Então, o cinema é uma linguagem artística que tem chamado a atenção de muitas pessoas. Na verdade, ela faz com que várias linguagens artísticas, elas acabam se conectando. Então, nós vamos ter fotografia, música, desenho, computação gráfica, moda, modelagem, enfim, vários elementos artísticos, todos com o objetivo de provocar a imaginação das pessoas.
Então, as pessoas, quando elas estão diante de uma produção cinematográfica, geralmente ela vai ter um envolvimento muito grande, justamente pela junção de várias linguagens que vai fazer com que a pessoa se interesse, ok? Na primeira pergunta, nós temos o seguinte: a arte audiovisual é uma expressão que, exceto. Então, nós vamos ter a alternativa B. A alternativa B diz que cria trabalhos essencialmente estáticos, parados. Não, é totalmente o inverso disso, certo? Já na questão de número 2, nós temos: comente sobre o filme que você citou na semana 4, dizendo se a imagem e o áudio são elementos bem construídos. Então, vocês vão lembrar aí do filme favorito de vocês e falar um pouquinho aí sobre a qualidade do áudio, da imagem e etc, ok? Já na questão de número 3, indica a alternativa que não é um tipo de arte audiovisual, que vai ser justamente a alternativa A, que fala a respeito das colagens. Já na semana de número 6, nós vamos ter uma produção artística que será desenvolvida por vocês. Então, vocês irão construir um pequeno filme. Vocês podem utilizar a técnica do stop motion, aí vai trazer para vocês um passo a passo bem bacana, ou vocês podem criar um flipbook, onde vocês também estão observando aí um exemplo, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham tirado proveito. Caso vocês tenham gostado, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal para que você não perca nenhuma novidade. Um forte abraço e até a próxima!